Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro, gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre tecnologia, inovação, investimentos, startups e negócios. Estou meio ofegante aqui porque eu acabei de sair do treino, acabei de sair da academia, fiz um treino de força. É um treino que eu gosto muito de fazer porque me desafia, entendeu? Eu não treino por ficar fortão nem nada do tipo, não. Lógico que é legal a gente ter um físico que a gente goste, mas eu treino muito pelo desafio, assim, pela aquela superação de estar sempre tentando fazer uma série mais longa, fazer uma repetição a mais, aumentar o peso. Eu sempre fui muito motivado a esse desafio. Então, nos treinos que eu faço de academia, com os professores, eu sempre peço para ser alguma coisa que seja desafiadora para mim. Isso não é à toa, não. Quando a gente tem atitudes em coisas da nossa vida, a gente tende a ter as mesmas atitudes e comportamentos em outras áreas da vida. Então, por exemplo, se você se desafia mais no treino da academia, você naturalmente vai se desafiar mais em outras áreas da sua vida, como por exemplo no seu negócio. E eu não quero ter um bate-papo muito desenvolvimento pessoal, motivação, nem inspiração. Não é esse o objetivo, não. O objetivo é só fazer com que algumas pessoas aqui percebam que a nossa forma de pensar é como molda os nossos negócios. Se eu penso que meu negócio vai ser fracassado, as chances são de que ele vai ser fracassado, porque nem eu confio no negócio. Então, essa fé inabalável na nossa capacidade de realizar objetivos, ela deve ser estimulada em todas as áreas da nossa vida. Então você tem que se estimular a ser mais desafiador, a ser mais disciplinado na academia, no treino de jiu-jitsu, na sua empresa, no seu curso de inglês. Você tem que estar sempre se desafiando, sempre estar buscando mais e mais e mais, se você quer jogar esse jogo de crescimento. Se você quer jogar um jogo mais confortável, então a zona de conforto vai acabar lhe engolindo, e não só numa área, não só em outra, mas em todas. Então o que eu quero dizer é que cada coisa que a gente faz soma na nossa mente para fazer com que a gente tenha mais ação. Então a conversa aqui hoje é para falar um pouquinho assim sobre formas que eu utilizo para me motivar. Não é um bate-papo motivacional, mas são ferramentas, tá? Que você vai sair daqui já sabendo utilizar para a sua vida. Algumas das ferramentas que eu uso, por exemplo, para avançar meus treinos na academia, fazer com que eu consiga levantar de manhã e treinar mesmo que eu esteja com preguiça, ou que eu esteja cansado, ou que esteja chovendo, ou que eu tenha outras coisas para fazer. Mas as ferramentas que eu uso para fazer com que eu atinja os resultados que eu quero atingir. Então, primeira ferramenta que eu vou mostrar para você aqui agora, talvez você já conheça essa ferramenta, ferramenta de milhares de anos, chamada música. A música, a música é uma vibração, o som é uma vibração. E vibrações estimulam diferentes áreas do nosso cérebro. Eu não sou neurocientista nem nada do tipo, então eu sou mais um curioso e leio muito artigos sobre isso. E é fato que músicas e sons nos estimulam porque o nosso cérebro capta aquelas informações ali e nos coloca em estados de pensamento e de ação. Então é muito importante as músicas que nós ouvimos para o que a gente quer fazer. Então, e tem várias coisas que fazem com isso, mas uma das coisas que a própria PNL explica, e eu também não sou especialista em PNL, mas eu sei que eles explicam isso, é sobre ancoragem, âncoras. E âncoras são coisas, sons, cheiros, toques em certas regiões do corpo que fazem com que a gente ancore alguma emoção, algum sentimento. Então, se você está se sentindo mal ou triste, você pode colocar uma música que em outras situações ancoraram um sentimento de força, de superação, ou cheiros, ou enfim. Então, o que eu faço, por exemplo, no treino de corrida, no treino de academia, é ouvir as mesmas músicas. E normalmente eu prefiro não ouvir essas músicas em outros lugares. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: quando eu estou me superando, quando eu estou atingindo meus limites, aquela música ali, ela vai se solidificando como sendo uma coisa que o meu cérebro entende como sendo algo que faz com que eu supere os meus desafios. Então, vou dar um exemplo. Hoje mesmo eu estava no treino e estava fazendo uma série muito pesada, muito pesada para mim, pelo menos, mas estava na série muito pesada e eu estava pensando assim, caramba, eu vou parar no primeiro e no segundo exercício, vou parar no primeiro e no segundo.
E aí eu coloquei uma música que me dá muita energia, mas muita energia mesmo. Uma música de superação, uma música de força, entendeu? Aí eu coloquei essa música pra fazer essa última repetição. E minha meta era fazer 20, mas eu já tinha desistido, eu já tava querendo desistir na primeira ou na segunda. Quando eu coloquei aquela música ali, eu cheguei no 15. Beleza que eu não consegui chegar no máximo que eu queria, mas eu cheguei no 15 e antes eu tava pensando em chegar no 1 ou no 2, porque eu tava desestimulado naquele momento ali. Então, como eu ouvi aquela música que já me deu gás em outras situações que eu nem lembro, mas o meu cérebro lembra, então naquele momento ali, essa música fez com que despertasse mais força dentro de mim que eu achava que não tinha. Então, música é uma coisa que eu, pelo menos, particularmente uso conscientemente para deixar o meu corpo num estado mental, inclusive, que eu quero. Então, por exemplo, eu busco não ouvir músicas que tenham letras depressivas, letras que eu vou ouvir ali, eu vou ficar imaginando aquela cena ruim, aquela cena trágica, por exemplo. Eu não ouço essas coisas. Aí muita gente vai dizer, Gerson, você é um absurdo você não conhecer fulano, você não ouvir cicrano. Olha, eu só ouço o que me faz bem. E como eu sou um cara que eu tô muito empolgado, muito motivado ao longo do meu dia a dia, eu sou uma pessoa naturalmente assim, eu reforço isso colocando coisas que vão me deixar em estados melhores, entendeu? Então, enfim, tem outras coisas também que eu podia falar, como você tá junto das pessoas certas e tal, mas aí é outra coisa, eu quero falar aqui de ferramentas. Então, essa ferramenta da música, de você colocar músicas que você goste, que tenham letras, que tenham significado para aquilo que você quer, vão fazer com que você tenha mais energia, que você vai ter mais força para atingir esse resultado, seja lá o que for, seja, por exemplo, terminar a última série da academia. Só que essa ação, como eu já falei, de você terminar uma série da academia que você achava que não tinha condição e você conseguiu, isso faz com que seu cérebro diga assim, eu consigo me superar. E essa ação, esse comportamento vai se repetir em outras áreas da sua vida, como por exemplo, numa situação difícil, que você esteja de negócio, esteja apertado, sem dinheiro e tal, você achar que não tem mais solução e você vai dizer, eu tenho como. Você ouve uma música, por exemplo, se estimula e acaba, fazendo alguma coisa, fechando algum cliente. Então essa é uma questão muito do estado. E aí o coaching, a PNL vai explicar muito melhor do que eu consigo explicar sobre isso. Eu não sei explicar essas coisas, eu só sei que funciona pra mim, então eu aplico, entendeu? Então, por exemplo, voltando um pouquinho à academia, eu tô falando isso até porque eu acabei de sair de lá, então tá bem fresco na minha cabeça, eu tava meditando sobre isso. É que eu tenho uma playlist, várias playlists para cada coisa que eu quero fazer. Então eu tenho uma playlist para trabalhar. E tem gente que diz assim, trabalhar com música é ruim, é improdutivo. Pô, eu sinceramente não sei, tá? Mas algumas vezes eu gosto de trabalhar com música porque me deixa mais pumped, sabe? Assim, no ritmo. Então eu trabalho mais rápido, eu trabalho com mais dinâmica, eu faço uma coisa, faço outra, com mais energia. A segunda sacada, dica, sei lá, de ferramenta para você trabalhar melhor é ondas binaurais. São ondas binaurais. O que são ondas binaurais? Ondas binaurais são sons em certas frequências que o seu cérebro ouve. Você coloca o fonezinho, o seu cérebro vai ouvir aquilo ali e, teoricamente, segundo a explicação dessa área, o seu cérebro fica tunado no sentido de ficar sintonizado naquela frequência e você trabalha melhor. Então, o que eu faço para trabalhar? Eu trabalho com ondas delta ou ondas teta. Se você for no YouTube, você procurar lá delta binaural, você vai encontrar um vídeo aí de 2 horas que eu uso para trabalhar. Inclusive, pelo menos eu faço isso, fico ouvindo aquela música ali, que não é uma música, é só um vrum. No início é meio estranho, mas depois você entra naquele negócio ali e parece que o mundo não existe mais. Assim, parece que você só tá ali na tela do seu computador fazendo aquela uma tarefa muito bem. A terceira ferramenta que eu uso, que eu recomendo que você use também, é a técnica do Pomodoro. Pomodoro é uma técnica de hiperfoco, em que você só pode fazer uma única coisa durante 25 minutos ou mais minutos. Enfim, eu explico isso em outros episódios também. Dá uma voltada aí atrás que você vai encontrar. Ou então vai lá no meu YouTube e procura Pomodoro, Gerson, você deve encontrar. Gerson Ribeiro. É meu nome, tá? Gerson Ribeiro. Aí, bom, eu coloco o Pomodoro, fico 25 minutos focado numa única tarefa. Inclusive, se alguém tocar em mim, eu digo que não posso falar. Eu não atendo o telefone, eu desligo o telefone, saio de todas as outras mídias. E, inclusive, coloco lá no escritório um sinal assim de que ninguém fale comigo. E faço 25 minutos disso ouvindo a onda binaural, por exemplo. Ou ouvindo música. E aí eu faço minha tarefa com muito mais efetividade.
Então essas são algumas ferramentas que eu uso para trabalho, para atingir mais resultados, que são simples, entendeu? Você não tem que quebrar a cabeça, não. Faz e testa. Pode ser que não funcione para você, pode ser que funcione, mas vai lá. O que custa testar alguma coisa, certo? Então, coloca lá ondas binaurais no YouTube, bota binaural teta ou binaural delta e você vai encontrar ondas diferentes. Você ouve isso aí, trabalha com aquilo. No início vai ser estranho, mas você faz, que pelo menos pra mim funciona muito bem. Beleza? Então essas foram algumas dicasinhas de, não vou dizer de produtividade, porque não é bem produtividade, mas algumas dicasinhas de ferramentas que eu uso pra ter resultado, tá bom? Então isso é basicamente o que você pode fazer. Eu implemento isso diariamente, estou sempre procurando novas técnicas, novas coisas. Tem várias outras coisas que eu uso também, que agora não faz tanto sentido porque fica meio longo aqui o áudio, mas eu explico também. Assim, aqui eu tô falando pra você, né? Mas em outros locais, nos meus treinamentos e nos cursos que eu dou nas palestras, eu detalho exatamente como é que funciona cada coisa, eu mostro o método pra você utilizar pra funcionar melhor, enfim. Então, mas só com o que eu falei aqui você já vai ouvir, você já vai colocar em prática, você já vai ter resultado. E depois, a propósito, deixa um review falando do resultado que você teve, tá bom? Se você não teve resultado ainda, também não tem problema. Vai lá e deixa um review aqui no podcast Startups de Alto Impacto, porque a gente está aqui com a meta de chegar em 100 reviews até o dia 17 de fevereiro de 2017. E para isso eu preciso que você me ajude, eu preciso que você deixe o seu review. Da última vez que eu vi, a gente tava mais ou menos aí com uns 85, então estão faltando só 15. Caramba, se você deixar o seu review, vai faltar só 14. E já a gente consegue. Eu conto mesmo com a sua participação, beleza? Com a sua ajuda aí pra gente chegar nessa meta, que vai ser bem legal a gente conseguir isso junto, tá bom? Então vai lá no iTunes, coloca lá opinar, deixa uma estrela, deixa 2, deixa 5, realmente não me importa. Quanto mais estrelas melhor, óbvio, mas deixa lá seu review, que pra mim vai fazer toda a diferença. Eu leio tudo, eu fico muito empolgado de ver o pessoal tendo resultado, aplicando e conseguindo construir suas startups, conseguindo construir seus negócios, conseguindo receber investimento só com o que houve aqui. Isso pra mim não tem preço. Beleza? Então vai lá, bota pra quebrar, a gente se vê amanhã. Um abraço e valeu!